39º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósitos, e o tema de hoje é Equilibrando a Sua Vida. Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3,17. Bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Os 5 propósitos de Deus em sua vida devem ser mantidos em equilíbrio. As declarações a seguir resumem todo este livro. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame ao próximo como a ti mesmo. Vão e façam discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os todas as coisas. É um compromisso sério para o grande mandamento. Fará de você um grande cristão. É difícil manter os 5 propósitos em equilíbrio. Às vezes damos mais valor a uns dos propósitos, enquanto que a outros nós negligenciamos. Por isso é importante se juntar a um grupo que avalie as atividades nessa tarefa, registrando progresso, corrigindo falhas. Essas reuniões fazem parte do desenvolvimento para quem quer de fato se manter no propósito de Deus. Converse com um parceiro ou uma parceira espiritual ou com um grupo pequeno. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, as pessoas podem ajudar-se umas às outras. E uma boa maneira para isso é formar um grupo pequeno para discutir, por exemplo, os 5 propósitos discutidos nesse livro. E aí juntos vão discutir o assunto, vão avaliar quais as aplicações disso em cada capítulo em sua vida. Assim, possibilita também contar a ouvir outros exemplos da vida real. Mas também é importante ler a Bíblia e analisá-la individualmente, inclusive conferindo os versículos aqui citados nesse livro. No apêndice 3 desse livro estão listados os motivos de terem sido usados diferentes traduções bíblicas. Além do grupo, você também pode fazer uma autoavaliação. É uma inspeção espiritual. A autoavaliação ela é valorizada por Deus. Assim como precisamos de check-up médico, às vezes temos que ir ao médico fazer um check-up geral para saber como está a nossa saúde. A nossa saúde espiritual também é necessária ser avaliada. E possamos estar sempre mantendo ela perfeitamente saudável para a vontade de Deus. Regularmente devemos ver como estão os sinais vitais para mantermos o propósito de Deus, como adoração, crescimento do caráter, ministério e missão. Paulo diz que a ideia entusiástica do princípio seja igualada pela ação realista do presente. Uma dica é anotar o que fizemos, anotar o que estamos fazendo para o nosso crescimento espiritual, para cumprirmos o propósito de Deus. E assim a gente vai avaliando se está fazendo o correto e podemos discutir com o grupo pequeno e ajudar uns aos outros nessa tarefa. Assim estaremos registrando tarefas das quais não queremos esquecer. Moisés, ele anotou tudo, sobre o que aconteceu com os israelitas na sua trajetória, na sua jornada. E hoje, graças a ele ter anotado, nós temos o livro de Êxodos. Mesmo que a sua jornada seja mais particular, importe mais a você, mas você pode anotar para você mesmo lembrar e vai deixar também para gerações futuras, para que outros saibam o que você fez, o que Deus fez na sua vida. E vale anotações tanto agradáveis quanto desagradáveis, pois os problemas são dirigidos por propósitos. Em suas anotações serão provas de como Deus agiu em sua vida e você deixa para os seus descendentes. Transmita aos outros aquilo que você sabe. A melhor forma de crescer espiritualmente é transmitir aos outros o conhecimento que você já tem. Já ouviu falar que professores costumam dizer que aprende muito mais ensinando do que quando está estudando? Quem abençoa a outros é abundantemente abençoado. Quem ajuda a outros será ajudado. Deus te chama para ser um mensageiro. O autor deste livro, o Rick Warren, difícil a pronúncia, ele dependeu de outras pessoas para poder aprender o que ele está escrevendo e nos passando nesse livro. Nós aprendemos muito com ele sobre os propósitos de Deus na nossa vida e nós podemos passar isso adiante. Há milhões de pessoas que não conhecem os propósitos de Deus na vida do ser humano. Quanto mais você sabe, mais Deus te usa para levar o conhecimento a outros. Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. É certo que o conhecimento aumenta a nossa responsabilidade, mas transmitir o propósito da vida de Deus, na vida do ser humano, não é só uma obrigação nossa, é além de uma obrigação, é uma responsabilidade nossa e é um prazer, é um grande privilégio da nossa vida.
Já imaginou como o mundo seria muito melhor e diferente se todos soubessem o propósito de Deus em sua vida? Tudo se destina à glória de Deus. Na noite anterior à morte de Cristo, ele disse: Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus ainda não havia morrido por nós. Ele não estava tratando da expiação. Neste caso, ele estava se referindo a algo distinto disso. A resposta está nos versículos seguintes à sua oração. Jesus disse ao Pai o que ele tinha feito nos últimos 3 anos, que foi preparar os seus discípulos para os propósitos de Deus. Jesus foi o maior exemplo de uma vida dirigida por propósitos e ensinou a outros como vivê-la. E esta foi a obra que glorificou a Deus. E Deus hoje nos chama para fazermos essa obra, para continuarmos a obra que Cristo começou na terra. Ele tanto quer que vivamos os propósitos dele, quanto quer que passemos os ensinamentos adiante. Independente da sua idade, você pode cumprir o propósito de Deus em sua vida. O resto da sua vida pode ser a melhor parte dela, se você começar hoje mesmo a viver os propósitos de Deus. Concluímos o 39º capítulo com o tema Bem-aventurados sejam os equilibrados e o versículo para memorizarmos. Portanto, vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. E a pergunta para meditarmos: quais das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os 5 propósitos de Deus para a minha vida? Fique com Deus.